eu quero falar com você sobre que Jesus ele ressuscitou. Pastor, por que ele ressuscitou? Para te livrar da ira futura. Então Jesus ressuscitou para me livrar e livrar você da ira futura. Como assim, pastor? O que é isso? Primeiro, todo ser humano, ele nasce em pecado, porque somos descendência do Adão e carregamos a natureza da desobediência e do pecado que ele praticou no jardim do Éden. Ninguém te ensinou a mentir, você não ensinou os seus filhos a mentir, e eles começam a mentir. Você tem que ensinar as coisas boas, porque as coisas ruins já nascem com eles. Você não ensina ele a mentir, ele mente. Você não ensinou o seu filho a puxar o cabelo do outro, brigar, dizer que o brinquedo é só dele, se agarrar no brinquedo, chorar e dizer que ele não vai dividir. Você ensinou isso? Não, você tem que ensinar ele a dividir. O ser humano nasce em pecado. Então por que Jesus veio? Porque ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço que precisava ser pago para que a humanidade fosse comprada de volta para Deus. E através do sacrifício de Cristo, a humanidade foi comprada. E todo aquele que aceita a cruz, o que Jesus veio fazer na cruz? Me ofereceu perdão. Deus está disposto a me perdoar, mesmo que eu não mereça, me dá uma nova vida. Então Jesus foi lá e morreu. E quando ele morre, ele vence o diabo, ele vence as trevas, ele vence o pecado, ele compra a humanidade de volta. E a Bíblia diz que Jesus fez o que ao terceiro dia? Ressuscitou. Então ele ressuscitou triunfante, vitorioso e entregou para nós a vitória quando o aceitamos como Salvador. Por isso que a Bíblia diz que não somos mais do que vencedores. E quando nós aceitamos ele como Salvador, recebemos o que ele realizou, o que ele fez. E por que ele fez isso? Por que ele ressuscitou? Para livrar você da ira futura. Que ira futura é essa? Todo ser humano nascia em pecado. Sem Jesus, vivia longe de Deus. E estava condenado à ira futura. A ira futura seria o inferno. A ira futura seria o suplício, seria a morte e a separação eterna de Deus. Jesus me livrou da ira futura, me livrou do inferno. Ele está me dando uma nova oportunidade de ter uma vida com Deus, de se aproximar de Deus. Vamos começar aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu quero que você leia o versículo 10 que diz assim, ó: e esperar dos céus ao seu Filho. E é isso que nós fazemos hoje. Esperamos Jesus e a segunda vinda dele, se não formos antes e nos encontrarmos com ele. A quem, olha o que Deus fez com Jesus, leia, ele ressuscitou da onde? Dos mortos. A saber, Jesus, 1 Tessalonicenses 1,10. Agora olha o que Jesus fez, leia com o pastor, saber Jesus que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? Todo ser humano, por nascer em pecado e ter a vida errada, e estar, por natureza, distante de Deus, nós estávamos condenados à ira futura, ao inferno, à perdição eterna, à separação completa de Deus. Então Jesus veio nos livrar, ele veio salvar você, ele veio te dar uma nova vida, ele veio perdoar os pecados e ele veio fazer você vencer o pecado. Porque através de Deus, nascendo de novo, sendo transformado, eu consigo vencer o pecado para ter uma vida de santidade. Então ele veio me livrar da ira futura. Que ira é essa? Era a condenação. Todo ser humano iria para lá. Eu e você merecíamos o inferno, porque não somos perfeitos. Agora ele nos perdoou e nos deu uma nova chance de viver uma vida com Deus. Me livrou da ira. Ele me livrou do inferno. Ele morreu por mim, morreu por você, para que a gente possa hoje ser ligado a Deus, para que eu e você hoje possamos ter uma oportunidade de entrar no céu, de viver uma nova vida com Deus. Pastor, para que Deus criou o inferno? Talvez essa vai ser a sua pergunta, porque a ira futura era a condenação eterna. Para que Deus criou o inferno, pastor? Para que ele fez isso? Vamos em Mateus, capítulo de número 25. Então nós acabamos de ler aqui 1 Tessalonicenses 1,10, que diz que nós esperamos do céu Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, e Jesus nos livra da ira futura, porque todo ser humano nasceu longe de Deus, todo ser humano nasce em pecado, e estava destinado aonde? Ao inferno. Então Jesus veio, ele morre na cruz, ressuscita,
para nos dar uma oportunidade de sermos filhos de Deus, perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Ele me livrou da ira futura. A ira futura era o inferno, a qual toda a humanidade, no pecado do Adão, da descendência, do erro, estava destinada a ir para o inferno. Ele nos livrou do inferno. Só que às vezes a gente se pergunta, né? Pastor, para que Deus criou o inferno? Por que existe o inferno? Para que foi feito? Talvez você vai me perguntar isso. Se Jesus me livrou do inferno aí na futura, por que Deus criou? Agora você vai entender aqui. Agora é Mateus 25. Você vai ler comigo? Mateus 25, versículo 41. Olha o que diz a minha Bíblia e a sua. Vamos lá? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Olha o que Deus falará. Apartai-vos de mim. Olha o que a Bíblia diz. Malditos, para onde, pessoal? Para o fogo eterno. Agora pega uma caneta, anota esse detalhe. Olha o que a tua Bíblia fala, tem um detalhe aí. Preparado para o diabo e os seus anjos. De novo, vamos lá. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Agora lê com o pastor. Preparado para o diabo e os seus anjos. Então todo mundo olha para mim. Deus não criou o inferno para o ser humano. Jesus nos livrou da ira futura, o inferno. Lá está a ira de Deus, a condenação eterna, a separação. Deveríamos ir para lá, mas quando aceitamos Jesus, ganhamos uma nova chance de viver uma nova vida com Deus, de abandonar os velhos pecados e de ser uma nova pessoa. Ele ressuscitou para livrar você. Ele morreu no seu lugar para te livrar dessa ira. Então, o inferno não foi criado para mim, não foi criado para você, para nenhum de nós. Quando Deus criou o inferno, Ele criou para o diabo e quem? E os anjos dele. Não foi criado para o ser humano. Quem criou o inferno? O Deus que nós servimos. Jesus. Quem é o dono do inferno? Jesus. Quem manda no inferno? Jesus. A presença de Deus também está no inferno? Sim. O que eu vou conhecer no inferno? A ira de Deus. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou, para nos livrar da ira futura, porque a gente estava destinado ao inferno e Ele nos livrou. O inferno não é para você, o inferno é para o diabo. Pastor, mas na minha cabeça eu tenho uma visão diferente do inferno, pastor. Eu estou com uma visão. Essa visão foi o diabo que colocou em você, porque a sua teologia está errada. Essa visão foi o inimigo que colocou dentro de você, essa fortaleza que você tem, acreditando que o inferno é de um jeito X. Você está errado, porque isso não é bíblico. A maioria das pessoas tem a visão do inferno diferente do que a Bíblia fala de inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de sofrimento, que lá tem pranto e ranger do quê? De dentes. Diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. É um sofrimento que não termina mais. Você tem consciência porque está ali, o que fez para estar ali, que você não quis o perdão que Deus está oferecendo de graça na cruz para a humanidade. Eu não quis receber o que Ele realizou por mim. Eu não mereço, mas Ele está me dando de graça, mesmo sem eu merecer. E eu vou ter consciência, vou sofrer lá. O inferno não é um local onde o diabo está sentado sobre um trono, segurando um garfo com 3 pontas, com um caldeirão do lado, que quando você chega ali, ele dá uma gargalhada e dá uma empurrada com esse garfo na sua poupança e lhe joga para dentro do fogo. Não, isso não é o inferno. Isso é a sua imaginação. Os desenhos animados que você assistiu na televisão, filmes, mas isso não é a realidade bíblica e nem do mundo espiritual. Pastor, mas no inferno o diabo não tem uma mesa e daí ele senta lá como comandante e ele chama o demônio X, Y, Z, começa a traçar o plano, vai riscando e diz, eu vou atacar o fulano, vamos pegar o ciclano. Não, você está enganado, alguém enganou você. O inferno é um lugar de sofrimento e todo demônio que é jogado no inferno vai sofrer, porque ele foi lançado lá para ser queimado, torturado e sofrer. O inferno não é o quartel-general que o diabo manda. Essa história que está na sua cabeça vem da mitologia grega, do Zeus, do deus Hades, que comandava o inferno, era a casa dele, ele fazia o que queria, e do Hércules, que era o filho do semideus. Isso entrou na sua cabeça, mas isso não é bíblico. Isso não tem nada a ver, não sei de onde você tirou isso, não está na Bíblia. Quem criou o inferno foi Deus, lê aqui comigo. Você tem que parar de olhar desenho e filme, tá bom? E deixar essas coisas dominarem a sua mente. Vamos lá, então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para onde, pessoal? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. Então quem criou o inferno foi Deus, o nosso Deus manda no inferno, só entra e sai, não sai, né? Só entra no inferno se o nosso Deus permitir, Ele que comanda, Ele que manda. O inferno é um lugar de sofrimento, todo demônio que foi lançado no inferno vai sofrer lá. E você não pode esquecer, o diabo sabe que os dias dele estão contados.
que o lugar dele é lá, que não tem salvação para ele, mas para você tem. Porque Jesus morreu e ressuscitou para te livrar da ira futura. Para ele não tem jeito, mas para você tem. Até o último dia, você tem que aceitar ele. O problema é esperar o último dia, você não sabe quando é que vai ser. Então o dia é hoje, de tomar uma decisão de viver uma nova vida, de andar com Deus, de aceitar o que ele fez. Ele morreu naquela cruz, ressuscitou, para me livrar do que, pessoal? Da ira futura, da condenação do inferno que toda a humanidade iria, porque todo mundo nasceu em pecado, e o diabo sabe que lá é o destino dele. Agora quero te contar um negócio, ele não quer ir sozinho. O diabo está procurando companhia para o inferno. E aí? Você vai querer fazer companhia para o diabo? Não, pastor, eu vou chegar no inferno. O diabo vai olhar para mim e vai dizer: ô meu servo, tu me serviu aqui na terra, largava macumba nas esquinas para mim, fazia as coisas erradas. Vem cá que eu vou te apresentar 5 diabetes, pega esse charuto, essa cerveja e vamos jogar um snook. Não, isso não é. Se te enganaram você. Você vai chegar no inferno e vai dizer: não, pastor, eu vou chegar no inferno, vai ter uma diabetes bonita que vai me receber. Não, meu irmão, vai ter uma chama que vai queimar em você, vai acabar com você, e lá não vai ter as músicas brega, com baixo calão, letra feia, que não são para Deus que você ouve, não vai ter. A única música que você vai ouvir são pessoas gemendo e rangendo os dentes de tanta dor, e gritando porque estão queimando. Lá não vai ter nada disso. O inferno não é o que a sua imaginação e o que o diabo é o pai do quê? E muita gente está acreditando que lá vai ser um lugar de prazer, de alegria, é um lugar de sofrimento, um lugar que você vai estar longe da presença de quem? De Deus. Agora continua comigo, diz aqui a Bíblia Sagrada, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, o que ele dirá? Apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno. Agora continua, preparado para o diabo e os seus... E Jesus me livrou da ira futura, de ir para o inferno. Se eu aceitar Jesus, se eu aceitar a obra da cruz, se eu receber o que ele fez por mim, viver uma vida de santidade, eu estou livre do inferno, porque ele carregou a minha culpa, ele me deu uma nova vida para viver com Deus. Deus não criou o inferno para você, Deus não quer que você vá para lá. Ele te livrou da ira futura, o inferno é para o diabo está te enganando, que lá vai ser um lugar bom, que você vai ficar livre com ele. Ele sabe que ele não vai ficar livre, que ele vai sofrer. Só ele não quer sofrer sozinho. Ele está procurando alguém para levar. Que ele não encontre você. Que você não decida seguir ele. Que você decida aceitar o que Jesus fez, seguir Jesus para entrar no céu. Porque o que Jesus fez por mim? Gálatas 5, vamos lá. Segue em frente, Novo Testamento. Então ele morreu para te livrar da ira futura. E ele ressuscitou para que você esteja livre da ira futura. Todo homem estava condenado ao inferno por viver em pecado, mas Jesus te dá poder para vencer o pecado, para viver uma nova vida com Deus. E eu já vou te explicar o que você tem que fazer para que isso aconteça. Gálatas 5. Pastor, mas Jesus morreu na cruz, a salvação é de graça, ele está me oferecendo? Sim. Ser salvo é de graça. Agora, permanecer salvo você vai ter que gerar um esforço, senão você não continua salvo. Porque eu posso resolver desistir do que Jesus fez por mim na cruz. Ah, mas uma vez salvo, sempre salvo. Não é verdade. Uma vez salvo, agora eu tenho que fazer o que eu preciso fazer para me manter nesse caminho da salvação. Porque a Bíblia diz que eu sou salvo em esperança. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Eu posso perder a minha salvação? Sim. Você pode voltar para o pecado, abandonar Deus e decidir seguir o diabo. Seguir uma vida dissoluta, errada, desregrada, fazer o que você quer, viver a vontade da carne e não a de Deus, e acabar se perdendo, negando o que Jesus fez por você. Não faça isso, ele te livrou da ira futura, não joga fora o que ele realizou por você. Gálatas 5, versículo 1. Vamos lá comigo, versículo 1 diz aqui: estai, pois, firmes, aonde, pessoal? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Olha o que diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos... Então Jesus me libertou da ira futura, ele morreu para me libertar da ira futura, ele me libertou, eu sou livre hoje eu não estou mais na mão do diabo, das trevas, na mão do pecado. Jesus me deu uma nova vida e eu tenho que permanecer firme, porque o diabo vai tentar me escravizar de novo. Aí diz aqui: esteja firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E o que a Bíblia diz? E não torne, ou seja, não volte a se meter debaixo do jugo do que, pessoal?
da servidão. Irmão, Deus libertou você. Não volta para o pecado, não volta para a bebida, não volta para o cigarro, não volta para o adultério, não volta para as coisas erradas. Ele me libertou, Ele me livrou disso. Ele me deu uma nova vida, Ele está me libertando, Ele me livrou da ira futura, que era a condenação do inferno que todos nós merecemos. Agora a Bíblia está dizendo, não volta para o jugo, não volta para debaixo das garras do diabo. O diabo vai tentar te chamar, te convencer, te atrair, vai tentar seduzir você e aprisionar você novamente no pecado. Eu fui liberto por Jesus, eu não vou ser liberto, eu já sou liberto. Ele fez a obra por mim, Ele fez a obra por você. Ele te livrou da ira futura. Agora o inimigo vai tentar aprisionar você. O inimigo vai tentar trazer você de volta para o jugo. Pastor, como é que eu faço para permanecer firme? Para não jogar fora o que Jesus fez na cruz? Como é que eu faço para permanecer liberto? Versículo 16 de Gálatas 5, leia comigo. Digo, porém, o que o Paulo disse, pessoal? Andai em espírito, Gálatas 5,16, e não cumprireis a concupiscência ou vontade do quê? Da carne. Você quer permanecer liberto? Ande em espírito. Porque se eu voltar a andar na carne, eu voltar a fazer a vontade da minha carne, a minha carne quer fazer as coisas erradas, a minha carne quer o pecado, o meu espírito quer servir a Deus. Agora, se eu começar a andar na carne, eu voltar a andar na carne, eu vou voltar para debaixo do jugo do diabo. Quantas pessoas eram firmes na igreja, abençoadas, e às vezes voltaram a fumar, a beber, fazer coisas erradas. A pessoa às vezes até se desviou, não vem mais na igreja, está na carne, ou às vezes até senta no banco, mas você vê que a pessoa está completamente na carne, tem inveja, tem ódio, tem isso, tem aquilo, tem tudo que a Bíblia diz que é fruto da carne. Você quer permanecer livre? Não quer fazer vão o que Jesus realizou? Ande no Espírito. Olha o que ele diz de novo. Andai em Espírito e não cumprireis a vontade da carne. 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então há uma luta, porque a minha carne quer fazer a vontade desse mundo, as coisas desse mundo, mas o meu Espírito quer servir a Deus. Agora eu vou ter que fazer uma escolha. Qual dos dois eu vou alimentar mais? Quem eu alimentar mais é o que vai vencer a batalha. Ai, pastor, eu era uma benção na igreja, eu era uma benção. Daqui a pouco eu me desviei. Porque você estava no Espírito, mas começou a andar onde? Na carne. Porque você parou de fortalecer o teu Espírito. E quando a carne ficar mais forte, você volta para baixo do jugo do diabo. Porque a tua carne está mais forte. Você deixou de andar onde? No Espírito. E começou a deixar a sua carne falar mais alto, o desejo da carne falar mais alto. O seu espírito às vezes gritou que você tinha que fortalecer ele, mas eu não ouvi e voltei para a carne. E quando eu volto para a carne, eu vou fazer vã a cruz de Cristo. Eu vou voltar debaixo do jugo do diabo, eu vou voltar para o pecado, vou voltar para as coisas erradas. Olha o que ele diz no 17, de novo. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro. E eu vou ter que escolher quem que eu alimento. Às vezes eu estou alimentando a minha carne, eu como todo dia, olho aquele filme, entro na rede social, olho aquela televisão e faz isso, joga tempo fora, conversa fiada com o João, com a Maria, com o José, mas eu estou alimentando o meu espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, eu vou voltar para a carne, voltando para a carne eu volto para o jugo e vou voltar à condenação da ira futura. Posso acabar indo para o inferno, porque eu fui me distanciando de quem? De Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer para andar no espírito? Efésios capítulo 6, vai para frente. Efésios, capítulo 6. Vamos lá com o pastor. Todo mundo junto. Eu quero que você leia com o pastor o versículo 10. Efésios 6, 10. O que diz sua Bíblia, pessoal? Todo mundo junto. Diz assim, igreja. No demais, olha o que a Bíblia diz. Irmãos meus. Então ele não está falando para outras pessoas, falando para quem está na igreja, quem é irmão. O que ele diz aqui? Fortalecei-vos. Aonde que eu tenho que me fortalecer? No Senhor. E qual é a segunda parte do versículo? E na força do seu, duas coisas. Se eu quero andar em espírito, eu preciso fortalecer o meu espírito. A carne já está forte, não precisa nem fazer nada por ela. A preguiça está ali, eu tenho que vencer a preguiça. A indisciplina está ali, eu tenho que vencer ela. Eu preciso me vencer. A minha carne quer voltar para o pecado, para o mundo, para as coisas erradas. Ela sente até o desejo. Agora, quando eu fortaleço o meu espírito, eu vou mortificando a minha carne e consigo andar em santidade. Quer andar em santidade? Ande no espírito. Quem não anda no espírito
não anda em santidade. Quem anda na carne vai acabar andando no pecado. Agora eu preciso me fortalecer no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Nos períodos que eu tiro com Ele de oração. Eu preciso tirar tempo para orar. E isso não pode ser um dia sim, um dia não, de vez em quando. Tem que ser todos os dias. E oração não é aquilo que você faz de chegar, Deus faz isso, abençoa meu filho, a minha filha, faz não sei o quê. Isso é pedir. Eu preciso orar. Pastor, quanto tempo eu tinha que orar? Jesus um dia chegou para o Pedro e falou assim, Pedro, você não consegue orar 1 hora? Ou seja, Jesus falou que ele fica surpreso se eu não consigo orar quanto tempo? E deveria ser todos os dias. Eu deveria ter um tempo todos os dias, deveria orar 1 hora. Começa a orar 1 hora todos os dias. Você vai começar a ver como você vai mudar completamente na vida emocional, vida espiritual e na sua saúde. Se você está com algum problema na sua vida, é porque você quer que os outros orem por você. Porque você não está tirando o tempo que você tem que fazer o quê? Orar a Deus. Eu quero que os outros façam o que eu deveria estar fazendo. Que era estar buscando o quê? Mais a Deus. Está tendo uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. Tira tempo. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros o quê? Às vezes, quando tu vai orar, Deus não te encontra. Porque a tua oração não é adoração. É só pedir isso, pedir aquilo, ajuda minha filha, ajuda o meu filho, faz não sei o quê, cura, liberta. Você nem encontra Deus na tua oração, não sente a presença de Deus, não chega perto, não se envolve. Deus procura os verdadeiros adoradores. Então aquela minha hora de oração, eu vou botar um louvor e eu vou ficar só louvando e adorando a quem? A Deus. Deus vai me encontrar, porque Ele procura os verdadeiros. Faça Deus te encontrar. A minha oração tem que fazer Deus querer vir até mim. Porque Ele está encontrando ali um verdadeiro adorador, Ele vem, porque Ele está procurando. A minha oração tem que ser esse momento que faça o Senhor vir até mim. Se fortaleça no Senhor, tire tempo para orar. Pastor, mas é fácil assim a gente orar um monte? Não, não é fácil. Demora um pouco. No início você começa com períodos pequenos, porque sua carne está forte, o espírito está muito fraco, ele não consegue ficar muito tempo e a carne acaba o vencendo. É que nem você ir para a academia. Você vai lá fazer exercício. O primeiro dia o professor vai te dar os exercícios, ele vai botar ou 0 de peso, quase nada, ou pouquíssimo. Aí você vai lá fazer um supino, que é um exercício para o peito. Às vezes ele vai te dar só a barra. Você fica até com vergonha, meu Deus, todo mundo ali com um pezinho. Às vezes tem até uma mulher do lado com um pezinho de nada, e você só com a barra. Você não consegue, a barra está pesada, porque só a barra pesa uns 15, 20 quilos. Ele vai te dar só a barra. Daqui a umas 2 semanas, talvez 3, ele já bota um pezinho pequenininho. Aí você continua lá fazendo força, talvez daqui a um mês, não sei, cada um tem o seu tempo, ele aumenta um pouquinho para 5 quilos. Aí você continua, daqui a pouco você aumentou para 10, continua, daqui a pouco você está levantando 15 de cada lado, você continua, daqui a pouco você está com 20. Amém? Daqui a pouco você está lá levantando peso, você está lá fazendo força. Só cuida quem você leva com você na academia, que às vezes atrapalha. Esses tempos eu estava levantando peso, aí estava o professor comigo, o personal. Aí eu estou lá, eu fui fazer meu exercício assim, já tinha um peso considerável, porque fazia tempo que eu não fazia, de cada lado. A minha esposa olhou assim para o professor e falou, só isso? O homem foi lá e começou a botar mais. Ela disse, agora vai. Eu falei, meu pai, por que eu trouxe ela hoje? Para ela olhar e dizer só isso, eu queria que ela levantasse só isso. Quase que eu digo, então deita aqui no meu lugar e vai lá, se é só isso para te ver o que é. Ela olhou e falou, só isso? Já tinha um pezinho bom do lado. Aí ele foi lá e botou mais. Jesus, eu quase morri aquele dia. Então o que você tem que entender? Que você vai começar aos poucos. Pastor, não consigo orar 1 hora. Eu sei, quando eu comecei eu não orava 1 hora. Você vai orar 5 minutos, 10. Mas quando você está começando, 10 minutos parece uma eternidade. Quando você vai orar 30, parece que as tuas palavras acabaram e só o tempo não acaba. Só que com o tempo você vai desenvolvendo comunhão. E quando você tiver comunhão 1 hora, parece que foram 3 minutos. Você fica 2 horas orando, parece que você recém começou. Porque você está desenvolvendo. E quanto mais comunhão você tiver, melhor vai ser a sua vida. Os problemas da sua vida, emocionais, físicos, espirituais, é porque você tem orado menos do que deveria.
E às vezes, se tem orado, a sua oração são só pedidos. A sua oração é só pedir, não é adoração. E por isso você não tem encontrado Deus na sua oração, você não tem sentido a presença, não tem ouvido a voz dele, porque Deus procura os verdadeiros. E às vezes tu ora e Deus não te encontra, porque ele não te acha adorando. Deus quer te achar adorando. Segunda coisa que eu tenho que fazer, vamos lá, para mim permanecer em espírito e não ir para a ira futura, porque Jesus já me livrou. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Você primeiro precisa se fortalecer em Deus, ore. E agora? E na força do seu poder. O que é na força do seu poder, pessoal? O apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. E ele não se envergonha do evangelho. Então eu tenho que me fortalecer no Senhor, eu tenho que tirar tempo de oração e preciso me fortalecer no poder de Deus. O poder de Deus está na palavra dele. Eu preciso tirar tempo para pegar minha Bíblia e meditar nela. Eu dou um conselho, que você comece no Antigo Testamento e no Novo, cada dia um capítulo de cada, e eu ainda leio mais um capítulo Provérbios. Você lê no mínimo um capítulo de cada. Tem dia que você vai ler 3 de um, 3 do outro, tem dia que vai ser um do outro, mas você precisa estudar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Essa é a maneira de você alimentar o seu espírito. A oração é como a água, ler a Bíblia é como comer comida. Sem água você fica pouco tempo, sem comida você fica um tempo mais. A oração é mais importante. Essa aí você não pode falhar nunca. Agora, o bom é fazer os dois todos os dias. Os dois todos os dias. Isso é muito importante. Os dois todos os dias, você precisa disso. Aí ele diz aqui, por que eu preciso fazer isso? Versículo 11. E revesti-vos de toda a armadura de quem? Irmão, eu preciso me revestir. Outra arma que eu preciso usar, qual, pastor? Jejum. E às vezes você vai ter que começar pelo jejum. Se não começar um jejum, você não consegue orar tanto tempo como você gostaria. Por quê, pastor? Porque às vezes a casca da carne está muito dura. E não vai ser um dia de jejum. Às vezes vou ter que fazer uma série, 12 dias, com uma refeição só por dia. Você vai quebrando a carne. Pastor, eu fiz 15. Depois dos 15, se outra pessoa, você está até orando mais. Porque a carne foi quebrantada. E agora eu consigo chegar mais perto de quem? De Deus. Porque eu estava tanto tempo sem buscar, sem orar, que a carne foi ficando tão forte que o jejum é o que vai começar a quebrar ela. O jejum é a disciplina que você faz em particular, mas que vai gerar recompensas públicas para você. E Jesus mandou jejuar. É muito importante jejuar. O cristão precisa fazer isso. Quebrar a vontade dele para se aproximar. E daí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? A vida inteira o diabo vai lutar contigo, porque o diabo quer me levar para o inferno. Ele sabe que o inferno é para ele. Ele não quer ir sozinho, ele quer companhia. A vida inteira ele vai te tentar, ele vai vir. Ele só vai te vencer quando ele encontrar o seu espírito fraco. Porque todas as vezes, se você manter uma disciplina de fortalecer o teu espírito, ele pode vir com a tentação, ele pode vir o que vier. Você vai conseguir dizer não, você vai conseguir resistir, você vai conseguir vencer. O diabo só me vence quando ele começa a encontrar o meu espírito fraco. Não deixe ele enfraquecer o teu espírito. Ele vai botar todas as desculpas que você imaginar para você não orar. Todas as desculpas que você imaginar para você não ter tempo de ler a Bíblia. Todas as desculpas que você imaginar, dor de cabeça, dor no estômago, tontura, cansaço, para você não ir com o seu jejum até o fim. Porque ele sabe que isso fortalece o teu espírito. E ele sabe que a única maneira dele te vencer é te enfraquecer. Porque em Jesus você é mais do que... E a única forma dele vencer alguém que é mais forte do que ele é enfraquecendo você e trazendo você para o nível dele. Não enfraqueça. Cuida do teu espírito, porque quem anda em espírito vai andar em santidade. Quem está andando na carne vai cair no pecado. Pastor, a carne é fraca. A carne, não é que a carne é fraca, é quem anda na carne é que é fraco. Se eu andar na carne, eu vou ser fraco. É isso que o diabo quer, ele quer te enfraquecer. Agora, Jesus me livrou da ira futura, ele me libertou, e ele está dizendo, não volte para o jugo das trevas. Não volte para o jugo do diabo. E para não voltar para o jugo, eu tenho que andar onde? Em espírito. E para me manter em espírito, eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso fazer a minha parte. Eu fui salvo. Mas eu só vou entrar no céu se aqui nessa terra eu viver uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Você pode ter sido salvo, mas se você não manter uma vida de santidade na sua caminhada,
você não vai ver o céu, porque você foi salvo em esperança. Agora, a minha caminhada é que vai definir para onde eu vou. O inferno não foi feito para você, é para o diabo. Às vezes eu digo, eu não quero ir para o inferno, mas o meu comportamento, as minhas atitudes estão dizendo que eu quero ir. Não faça isso. Jesus morreu para te livrar da ira futura. Não volta para o jugo, não volta para a escravidão. Faz a tua parte. Ande em espírito. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, minha querida, que prazer ter você comigo no canal, que essa mensagem tenha falado com você. Não esqueça de deixar o seu like na mensagem, se não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as novas mensagens que virão. Que Deus te abençoe.